Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia, um grande abraço para você, ligado aqui no Acorda Vascaíno nesse sábado, primeiro dia de outubro, o mês 10 está chegando. Faltam 36 dias, 37, porque o último jogo é no dia 6 de novembro, para terminar essa Via Crucis Cruz Maltina. Olha, eu antes de falar daquilo que eu quero dizer, eu quero falar primeiro da 1xBet, porque é parceira nossa, a gente tem que valorizar muito aqueles que acreditam em projetos como o Atenção Vascaínos, como o Ave Mais, e eu faço questão de valorizá-los. Muita gente reclama às vezes, mas tem muita propaganda. Eu vou dizer uma coisa para vocês depois, mas primeiro quero dar o recado da 1xBet, que é parceira aqui do Ave Mais, com aposta dobrada. No primeiro comentário você vai lá, você faz o seu cadastro, coloca seus dados, se habilita, faz a sua primeira aposta e coloca a palavra Ave Mais para que você possa dobrar a aposta. E aí você dobra a aposta, você escolhe o jogo, escolhe o campeonato e você ganhando, a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Como eu estava dizendo na abertura, às vezes muita gente reclama de comerciais, que a gente faz comerciais em todos os programas. A plataforma Atenção Vascaínos começou como um encontro de amigos. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. A gente juntou na casa do Bismarck uma ideia de contar histórias do Vasco e chamamos amigos, jornalistas vascaínos, dentre eles o Emerson Rocha, que está até hoje conosco, para a gente bater papo, a gente trocar ideia. E a gente criou uma identidade muito grande a partir de uma notícia que nós demos quando Vanderlei Luxemburgo, em 2019, assumiu o Vasco. A gente deu essa notícia em absoluta primeira mão. O preparador físico seria o Antônio Carlos Melo, que foi o nosso primeiro entrevistado aqui do canal. E a partir dali a gente passou a ter uma obrigação, e uma obrigação que a gente não foge, de dar informações, de buscar informações. Voltei a fazer aquilo que eu fiz durante muitos anos, a grande maioria da minha carreira trabalhando como jornalista, como repórter, como apurador, que é algo que me traz muito prazer. Mas juro a vocês que eu não imaginava que nós estávamos entrando um dos piores momentos da história do Vasco, se não o pior, porque a gente está indo agora para março de 2023, completar no dia 28 de março 4 anos, e a gente está aí há 6 meses, 3 anos e 6 meses fazendo esse trabalho, e são 42 meses de alegria pelo trabalho, alegria por aquilo que a gente gosta de fazer, alegria por a gente ter amealhado tantas pessoas que se identificam com o nosso trabalho, dado ao torcedor do Vasco algo que ele não tinha, porque perdeu com o tempo na mídia comum, que foi a questão de dar notícias, de ter informações, de buscar, de ouvir as pessoas, de ter nos bastidores condição de trazer a informação. Um clube que foi muito fechado durante muito tempo, apesar de ter, a minha época, pelo menos, uma cobertura diferente, a gente tinha muito mais acesso, mas as notícias eram muito difíceis. A gente tinha, na figura do ex-presidente Eurico Miranda, sempre uma resistência muito grande à mídia, à imprensa em geral. Eu tive algumas dificuldades, mas não posso reclamar tanto, porque tive cerceado o meu direito de entrar para fazer a cobertura, muito por conta da emissora ou das pessoas que trabalhavam comigo. Eu particularmente sempre procurei fazer o trabalho mais honesto e correto e nunca tive nenhum problema assim tão pessoal. Porém, era muito mais difícil, porque você tinha um clube que tinha um dono, alguém que cuidava daquilo. Mas, como eu disse, o acesso era muito mais fácil. Hoje, a gente passa pelo crivo de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, profissionais que são muito qualificados, e eu os defendo porque trabalho com isso também. Acho uma atividade boa, desde que o assessor de imprensa não seja alguém que blinde o tempo todo. Eu acho que o papel do assessor de imprensa é fazer a comunicação ser mais saudável, né? Com limites, mas acima de tudo com muitas informações. Afinal,
o nome já diz, assessor de imprensa, né? Assessora a imprensa na relação com o cliente que ela representa. Então, as dificuldades sempre foram bastante grandes, mas é algo que eu estou acostumado a fazer. Então a gente conseguiu trazer isso para dentro da casa, para sua casa, a casa do torcedor vascaíno. E eu esperava muito mais em relação a inscritos, por exemplo. Acho que a gente atinge um número que é grande, mas não é aquilo que eu acho que, de alguma forma, a gente poderia ter mais. Eu não sei se é porque a gente também não divulga tanto, é uma propaganda boca a boca, é uma coisa muito orgânica, a gente não faz, de repente, ajuda ali, ajuda acolá, e, enfim, a gente faz o nosso trabalho daquele estilo que me recomendam, que é, se gostarem de mim, me sigam, se não gostarem, desculpe, eu não sou da maneira que você possa achar, mas acredito que isso também tem muito a ver com aquilo que eu vou comentar hoje aqui, que é a questão da fase do Vasco. Porque quando a gente abriu o canal, quando a gente fez o canal, a ideia, a gente não imaginava, como eu disse, passar por tanta dificuldade, por tanto aperto, por tanta tristeza, por tanta amargura. Eu vivi até aí 2019, trabalhando muito na mídia, mas também trabalhando muito com a área de assessoria de comunicação. E é verdade que foram aí 19 anos de dificuldades, mas alguns títulos, algumas alegrias, alguns momentos bons, mesmo em épocas complicadas. A gente tem aí o Vasco chegando a uma final de Copa do Brasil em 2006, perdeu, mas chegou pelo menos a uma final de Copa do Brasil, né? A gente ganha um título da Copa do Brasil de 2011, chega longe numa Copa Libertadores em 2012, volta a Libertadores em 2018, fazendo um Campeonato Brasileiro de 2017 animador no segundo turno, enfim, motivos para a gente torcer. Nesse meio tempo aí alguns jogadores assim chegaram para a gente poder ter pelo menos um alento ou uma expectativa, né? Eu me lembro do Luiz Fabiano, que foi um jogador que foi recebido aí com pompa. O Vasco contratou até o próprio Germancano, que o canal cobriu, já existia, mas é muito pouco, é muito pouco. E aí a gente pega 4 anos de um trabalho insano, porque sem querer legislar em causa própria aqui, me entendam, vocês não têm noção do que é isso aqui, de poder estar gravando, são 3 da manhã, e eu estou aqui no meu estúdio, aqui na minha casa, fiz questão de fazer um estúdio, de investir, de poder ter uma qualidade melhor de som, de imagem, que é uma preocupação que eu tenho, gravar, estou gravando aqui na madrugada, para poder trazer conteúdo, porque eu sei que para vocês é importante. É muito importante, de repente, acordar e não ter a gente aqui, ou não ter um vídeo, eu não consigo me ver sem colocar um vídeo, pelo menos diário, em qualquer plataforma do canal. É difícil, cara, a gente não ter isso como um balizamento nosso, meu, do Emerson, do próprio Jean, a gente se preocupa muito com isso, porque a gente meio que se sente parte de vocês, da família de vocês. E onde é que eu quero chegar falando sobre isso? Porque eu estava falando questão de comercial, porque, bem ou mal, apesar das dificuldades, tem muita gente que acredita no trabalho, tem muita gente que acredita na repercussão, acredita em vocês, entende que o Vasco é um clube que dá muito retorno. Você vê as redes sociais, você vê o engajamento do torcedor do Vasco, e aqui não é diferente. Como eu digo, poderia ser mais, acho que poderia ser mais. A gente tem grandes picos de audiência, por exemplo, nas nossas lives pré e pós-jogo, e é uma coisa que eu fico muito feliz, muito emocionado, porque é uma responsabilidade muito grande, porém, eu acho que poderia ter, tem muita gente que gosta do canal e não é inscrito, não se inscreve, então tudo isso torna o trabalho muito duro, muito árduo. É um trabalho que causa dor na nuca, dor na cabeça, dor no corpo, dor de cabeça, falta de sono, falta de fome, coisas que adoecem, tornam a gente, porque nós somos seres humanos, vulnerável. A gente fica mais vulnerável em relação a isso. E não só eu. O Emerson é um cara que trabalha, tem um outro emprego, é um cara que tem 2 filhos, o Jean da mesma forma, tem o trabalho dele, está lá na rádio em Joinville, um clube que não dá ajuda, porque o Joinville não dá
não dá cobertura, e eu sei que é uma angústia para poder trabalhar, e a gente quer fazer o canal melhor para que isso aqui seja uma maneira de viver de todo mundo. Sim, a gente trabalha de uma maneira honesta, então quando a gente coloca muita publicidade, que vocês entendam, é a maneira que a gente tem de poder sustentar toda essa estrutura. Nós temos hoje a Carretel, Rafael, o Charles, o Igor, a Larissa, a Cristiane, o Rodrigo, a Camille, enfim, são 7 profissionais que estão ali com a gente no dia a dia, que aguentam as nossas ranzinzices, chatices. Tem o Emerson, tem o Jean, agora tem o Sérgio Kind, tem o Fernando, que estão ajudando no site. Você vê, só aí eu já estou falando de 11 pessoas que a gente consegue trabalhar, dar uma condição de ganhar um dinheirinho, que não é nada gigantesco, mas dá para ganhar um dinheiro, dá para todo mundo se sustentar. E você pode estar perguntando por que eu estou falando isso. Eu estou explicando isso para vocês, para mostrar que o trabalho é muito duro. Em qualquer outra circunstância, muita gente já teria desistido. Eu ontem ouvi um depoimento no News da querida Jéssica Dias, para quem a gente abriu uma porta bacana, e ela está na ESPN. A saudade dela, o reconhecimento dela dizer, poxa, eu estava no sul da Bahia, encontrei um assinante que me mandou um abraço. E eu queria, assim, dizer isso para vocês aqui nesse Acorda Vascaíno, porque o sentimento que vocês têm é muito nosso. É muito nosso. Eu vejo às vezes as pessoas que dizem, pô, eu me identifico muito com o que você fala quando você comenta alguma coisa no pós-jogo. Às vezes até assusto. Eu no jogo de quinta-feira, o Wagner Tardelli, que estava começando com a gente, falou depois do jogo para mim, pô, cara, você ficou muito pé da vida com o Vasco. E eu disse a ele, cara, eu sou assim, cara. Eu sou apaixonado pelo Vasco, sou enlouquecido pelo Vasco. Amo o meu clube. O Vasco é um clube que me salvou, é um clube que me abriu portas, é um clube que me resgatou, é um clube que me deu luz para trabalhar, para poder ter grandes amigos no futebol. E é um clube que eu devo muito à minha vida profissional. Então eu tenho um amor gigantesco. Só que, assim como qualquer coisa que é muito grande, também o que é negativo é grande também. Então, o dia de ontem foi um dia muito triste, como foram vários outros, de derrotas, de insucessos, de decepções, da gente ver os nossos rivais ganhando, chegando longe, o próprio Fluminense, não vou nem citar o Flamengo, que nesses últimos anos, por coincidência ou não, desde 2019, quando a gente abriu o canal, tem conquistado tudo, tem conseguido chegar onde não chegava. A gente viu o Fluminense bem, a gente viu o Botafogo aí resgatando um pouquinho com a SAF, começou mal, passando por crise, mas está começando a engatinhar. E a gente cria uma expectativa em relação ao Vasco já há quase 4 anos. De que agora vai, de que vai melhorar, de que as coisas vão acontecer. E a gente vê um clube mergulhado em dívidas, vê um clube mergulhado em brigas políticas, vê um clube dividido na sua torcida, vê um clube com facções, vê um clube com pessoas que se odeiam, vê um clube que não anda, absolutamente não anda. E que agora tem um sopro, pelo menos é uma opinião minha, e eu vou bater nisso sempre, porque eu consegui ver os dois lados. Eu vi o lado negro, vi tudo isso que aconteceu ser construído, e foi um dos motivos de eu ser tão combativo, de eu não ter medo de abrir o microfone e falar, porque eu vivi isso, eu vivo isso, eu conheço muito isso. E acho que tudo isso precisa ter um ponto final, porque eu tenho pena do torcedor do Vasco, muita pena, cara. Eu tenho, assim, uma dó danada, porque eu já vi muita coisa. É claro que eu também me penalizo muito, eu também me machuco muito, eu também fico muito triste, eu fico amargurado, não fico bem. Pra vocês terem uma ideia, eu ontem, na verdade na quinta-feira no jogo, eu estava tão nervoso, eu fiquei tão nervoso depois do jogo que eu consegui quebrar uma cadeira na minha casa. Quebrei uma cadeira, sabe? De arrastar e de... Me irritou. E isso não é saudável, isso não é bom. E aí a gente tem aqui 3 anos e meio, apanhando, levando porrada, sendo caluniado,
sendo atacado, sendo sacaneado em muitas vezes, engolindo sapos e sempre pensando, que eu digo para todos os companheiros aqui, sigamos fazendo o nosso e vamos fazer bem. Mas é muito duro, cara, porque a gente vê o Vasco sempre patinando, o Vasco sempre difícil, porque eu gosto muito de mencionar é, programas de televisão que eu vejo, e como já citei em outros, vi recentemente, tanto o especial na Amazon Video, para quem não viu, veja, do Arsenal, e agora acabei de ver o do Manchester City. São dois clubes diferentes, porque o City hoje é um dos maiores clubes do mundo, comprado por um árabe, com investimento, com uma academia fantástica, com um centro de treinamentos absurdo, com uma filosofia, com o maior treinador do mundo, que é o Pep Guardiola. E o Arsenal é um clube que parece muito Vasco, que já foi muito vencedor, ganhador, que foi também adquirido por um dono no seu futebol, e o especial quem vê é engraçado, porque já começa a torcida xingando o dono, querendo que ele saia, que ele não pode, e as coisas vão andando. Mas é um clube que patina, que olha para o passado de Henry, de Vieira, de Robert Pires, de tantos jogadores, de Dennis Bergkamp, jogadores espetaculares que passaram pelo Ljungberg, jogadores que passaram pelo Arsenal, David Seaman, goleiro. Enfim, é um clube que tem uma história gigantesca, Gilberto Silva, foram campeões da Europa. Enfim, então passa por um ocaso com um time jovem, só com investimento de jovens, jogadores que precisam ganhar espaço. Tem o Saka, o atacante, que perde um pênalti numa final de Eurocopa pela Inglaterra. Tem vários jogadores que chegam com sonhos e esperanças. E eu vejo muito o Vasco. E eu vejo nesse especial deles, que foi a da temporada passada, que eles brigam, começando com 3 derrotas, e a torcida quer cair de pau, o Arteta, o treinador, vai ser mandado embora, e simplesmente eles chegam nas últimas rodadas brigando para jogar a Champions League, conseguem se recuperar e ficam em quinto, não conseguem, perdem para o time que é o rival maior da cidade, do norte de Londres, que é o clássico Arsenal e Tottenham. Então são dois times que brigam demais, e agora você vê no início da temporada 22-23 o Arsenal liderando o campeonato inglês. Então eu fico nessa expectativa, nessa esperança, porque eu vejo muitos exemplos por aí de clubes que passaram e passam dificuldades, e eu fico assim, me pensando, às vezes sozinho, eu fico pensando, aonde é que a gente erra? Será que a gente quer o pé frio? Será que a gente é que é o errado aqui? E não é, claro que não é. Mas é muito duro, porque eu gostaria muito de poder ter um canal ainda mais pujante, de poder trazer mais informações, de falar de coisas boas, de fazer coberturas em finais, de buscar títulos, de ir numa semifinal, jogar fora, fazer uma viagem. O Vasco não me proporciona isso. O Vasco não dá isso a nós, torcedores. E é uma coisa que realmente dói, cara, porque a gente poderia estar em outro nível, mas quando a gente vê uma luzinha lá no fundo, que é essa situação da SAF, você vê que hoje a gente muda até a crítica. Pô, os jogadores estão com salário em dias, os caras têm que correr, a briga é muito mais, claro, com quem montou o time, que é de uma gestão, não é a 777, que eu eximo completamente de culpa, porque não tem o que fazer. Foi dela furtada a possibilidade de entrar na janela, não botaria dinheiro adiantado, já tinha botado 70 milhões. Estão dando tudo que podem. Prêmio, bicho, concentração melhor, viagem de voo fretado, planejamento, estrutura, treinador de bola parada, melhoria do gramado, até cara para cuidar do gramado, até um jardineiro específico, isso está sendo contratado. É o que eles podem dar nesse momento. E aí a gente reclama daqueles que montaram, como Carlos Brasil, que vai ficar com o rótulo, subindo ou não, vai ficar com o rótulo. O presidente Jorge Salgado, que mais uma vez faz uma gestão no futebol patética, como foi do ano passado, com erros em cima de erros, já começando, quando saiu o Passo, ele contratou o Carlos Brasil para não ser, porque vinham outros, e aí esperou e acabou que tomou não do Anderson Barros, tomou não do Alexandre Matos, tomou não de todo mundo. E o Carlos Brasil ficou com essa banana, sem dinheiro,
tendo que trabalhar em cima da velha frase dita pelo Zé Ricardo. Eu nunca tomei tanto não, só na minha época de matinê. Exatamente por isso, porque não tem da onde tirar. E aí monta-se um time competitivo para a Série B, com jogadores que brilharam até na Série B ano passado, ou pelo menos brilharam muito forte, mas foram bem, como o Thiago Rodrigues, como o Yuri Lara, como o Anderson Conceição, que já tinha sido campeão algumas vezes da Série B. Tentou-se montar um time. O time até deu liga com o Zé Ricardo, mas depois, quando o Zé Ricardo saiu, mesmo jogando mal, mas conseguindo vitórias, era um time que não sofria tanto. A gente sofria, porque não metia mais de um gol. Mas no final a gente acostumou com aquilo, a história do Zé Ricardo pontua. E aí veio o grande erro da escolha do Maurício Souza. Volto a dizer, não da maneira como foi escolhido, mas o Maurício Souza foi um nome equivocado. Nós perdemos ali algumas boas rodadas. E depois veio o Emílio Faro, que também não queria ser treinador e foi mantido. Mas tudo isso eu estou dizendo porque me dói muito ver que mais um ano a gente vai passar, faltando aí 37 dias, e não vai ser fácil de novo. O Jorginho falou na coletiva de quinta, depois do jogo, para o Vasco nunca foi fácil. Jorginho, depende. Tem momentos em que é fácil, quando você é bom, quando você tem qualidade. Para o Vasco talvez não tenha sido fácil pelo sistema. A gente sempre é prejudicado, a gente sempre é sacaneado nos bastidores, a gente sempre tinha uma arbitragem que pendia para um lado e não para o outro. Isso aí sim, mas o futebol, quando é bem jogado, não é porque sempre no Vasco foi difícil que o Raniel perdeu os gols que perdeu, né? Que o Alex Teixeira não fez o gol. É por questão de competência, questão de qualidade mesmo. Mas eu queria só dizer isso para vocês, porque a gente chega num momento nevrálgico, inclusive da nossa vida aqui. A gente vai seguir com o trabalho. A gente vem aí no ineditismo de final de ano com uma Copa do Mundo. A gente não pegou nenhuma Copa, vai ser a primeira. A gente vai fazer uma programação especial em relação à Copa, claro, analisando Copa do Mundo. A gente vai trazer notícias do Vasco, a gente vai analisar o dia a dia do Vasco, e muita coisa vai acontecer. Indo para a Série A ou permanecendo na Série B, muita coisa vai acontecer. Uma limpa vai acontecer, indubitavelmente. E essa limpa vai virar notícia, mas a gente vai comentar a Copa, porque a gente já está pensando lá na frente. A gente já planeja aqui, porque a gente tem um respeito muito grande por todos vocês. Mas eu diria que esses 36 dias, eles serão muito importantes para todos nós, porque o acesso do Vasco vai mudar a vida de todo mundo. Vai mudar o humor do vascaíno, vai trazer ao vascaíno um pouco da dignidade que ele perdeu nos últimos anos. Por coincidência, nos últimos 20 anos, com alguns efêmeros momentos de alegria, mas recentemente muito mais nesses últimos 4 anos, em que as tragédias foram brabas. Em 2018 bateu na trave lá no Castelão, quando a gente empata com o Ceará e não desce. E aí vem o 2019, que a gente faz uma campanha animadora e fica em 12º lugar, para você ver o nível. E aí a gente cai em 20, em 21 a gente não sobe, em 22 esse sofrimento. Olha, da torcida do Vasco não pode se falar nada. Da torcida do Vasco não pode se reclamar nada. Eu vejo muita gente que reclama, muita gente que é chata por natureza, muita gente que é otimista demais. Às vezes até me misturo e tenho uma opinião, mas eu acho que ninguém tem esse direito. Nem vocês de me policiarem para algumas coisas, como eu não tenho que policiar ninguém. Eu acho que ninguém tem que policiar ninguém quando o assunto é Vasco. Porque só a gente sabe daquilo que a gente sofre. Só quem é Vasco. Só quem vive no dia a dia. Só quem quebra a cadeira. Só quem perde o emprego. Só quem briga com a mulher por causa do Vasco sabe o que é ser Vasco. E eu não sei o que falar mais para vocês. Faltam 6 jogos. Serão 6 jogos dramáticos. A rodada incrível. Grêmio e Bahia perderam. O Vasco diminuiu o ponto para eles. Está tudo embolado, são 10 vagas para 10 clubes para 3 vagas, eu mantenho isso, não acho que Grêmio e Bahia estejam garantidos. A tabela do Vasco já foi mais difícil, agora é um momento mais, assim, mares não tão revoltos. A gente tem 3 jogos em casa e 3 fora, que a gente tem obrigação de pontuar. Em casa, diferente do que aconteceu na quinta-feira. E fora, por conta da vergonha que seria perder 11 partidas seguidas fora de casa. Esses jogadores precisam ter o mínimo de vergonha disso acontecer. Seria muito triste se isso acontecesse. Não dá para mudar e dizer, não, fora de casa é outro jogo. Não, não é.
Não é, porque todos conseguem. O Operário foi até Salvador, empatou com o Bahia, a gente não conseguiu dar um chute no gol. Fez um gol de sorte. O Vila Nova jogou contra o Operário ontem e quase venceu o jogo lá no campo do Operário. Por que o Vasco não pode? É postura? É medo? É falta daquilo roxo? Não quero acreditar. Então vai ser duro até o final, vai ser complicado até o final. Não gostaria de estar nessa situação, mas me preparo para tudo, psicologicamente para tudo. Mas espero que ventos bons possam soprar. Tá na hora, cara. Tá na hora. Mas como eu já falei isso tantas vezes, tá na hora da gente ser feliz. Eu quero muito que o torcedor do Vasco seja feliz. Não vou falar mais não. Vou deixar Papai do Céu resolver. E os jogadores em campo, que tenham saúde para poder correr, tenham clarividência para poder resolver e que possam pensar no coletivo e não no individual, como eu acho que foi o grande defeito do time Quinta, principalmente nas figuras de Alex Teixeira e Raniel, que pensaram neles, em se consagrar e não consagrar o grupo. Talvez até sem nenhuma maldade. Não, talvez muito mais por uma necessidade de afirmação, de mostrarem a coletividade ao torcedor que eles podem. Alex Teixeira tentando fazer seu primeiro gol, no caso do Raniel tentando se encaixar na alegria do torcedor, é o artilheiro do ano no Vasco, e aí mesmo assim a torcida não gosta dele, mas a gente precisa mudar esse status quo, a gente precisa mudar esse panorama. Tá feio, tá chato, tá ruim, tá desgastante, tá insalubre, a gente precisa mudar isso. E tomara que o canal tenha também momentos de alegria, né? Que a gente possa cobrir momentos de alegria. Quem sabe no dia 6, com o nosso acesso, a gente não possa estar aqui feliz, não pela campanha, mas pela volta a uma elite de onde a gente não quer nunca mais sair. Mas infelizmente não dá para fazer previsão. Daqui a pouco tem o Faísca Taon no canal Atenção Vascaínos, ele vai vir comentando muita coisa, tem bastante papo, e logo mais lá no canal Atenção Vascaínos eu estou com o Arquibancada do AV, a reunião dos membros do canal Atenção Vascaínos do grupo de Telegram. Grande abraço a todos, bom dia, tchau turma.